A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco na 18ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Estudos sobre a Existência de Deus. Ilustríssimo senhor Adriano Greca, muito digno presidente da Federação Espírita do Paraná, nobres membros que constituem a mesa diretiva deste evento, digníssimas autoridades presentes ou representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através da FEB TV, pela internet, da Rádio da Fraternidade, nossos votos de muita paz. No dia 10 de novembro de 1792, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, um admirável orador proclamava do púlpito para uma multidão de 15.000 pessoas que se acotovelavam na bela e grandiosa catedral, na sua nave resplandecente. Era o orador da Comuna de Paris, Pierre Gaspard Chaumette. No seu discurso de entusiasmo, evocando 14 de julho de 89, quando eclodira a Revolução e caída a Bastilha, e em determinado momento ele proclamou: a Revolução que derrubou a casa dos Bourbons e que está preparando o ideal da liberdade, assim como da fraternidade e da igualdade humana, neste momento proclama a desnecessidade de uma fé religiosa. Não temos necessidade de Deus. O erro e a mentira que durante muitos anos aqui estiveram nesse templo de fé cedem hoje lugar à razão e à lógica, porque a França não necessita de Deus. De imediato, o simulacro de procissão saía da intimidade do santuário, carregando sobre os ombros uma jovem bailarina do teatro da época, que era Candeilo, vestida como a deusa razão, para ser celebrada a partir deste momento como sendo a representação de Deus na imensa pátria francesa. Logo depois, no grande encontro daqueles revolucionários, um outro levantou-se para dizer que os seus deuses eram a ciência e a razão. Logo depois, o entusiasmo desses indivíduos que negavam Deus e o expulsaram do solo francês, dominados pelo entusiasmo do momento, degenerava nos dias do terror, com a presença de Robespierre, de Marat, Danton, e o atrevimento do assassinato de milhares de outros revolucionários, decepados pela guilhotina por haverem cometido o erro de proclamar a necessidade dos direitos humanos do homem e da mulher. Estabelecia-se mais uma vez na sociedade a proposta do materialismo, em que o universo era transformado como fenômeno fortuito, resultado do acaso, sem a necessidade de Deus ou de qualquer outra explicação que fugisse ao racionalismo. João Baila, que se tornara o pai do racionalismo anteriormente, preconizava
que qualquer proposta digna de crédito deveria ter as suas bases fincadas na lógica, na razão. E logo depois, com o advento do iluminismo francês, a filosofia pedia que a crença fosse derivada dos fenômenos naturais do contato, através da percepção objetiva, e concomitantemente, o positivismo de Auguste Comte proclamava a necessidade de uma ética moral no lugar da tradição religiosa. Mas esse fenômeno do século XVIII, na sua etapa final e começo do século XIX, tivera seu momento máximo no século XVII, quando Lord Bacon, patrocinando os ideais revolucionários de uma era nova, abriu espaço com a elite de pensadores para que a ciência se divorciasse da religião. Naquele momento, Sir Isaac Newton, que houvera detectado a lei da gravidade universal, e outros grandes idealistas vinculados à ciência da época, que demonstraram o equívoco da Bíblia, asseverando que o sistema era geocêntrico, em detrimento das teses novas de Galileu Galilei e da representação do heliotropismo, do heliocentrismo. Vamos observar que uma verdadeira elite se põe de pé para colocar Deus e qualquer sentimento de fé religiosa em um plano secundário. Nada obstante, o próprio Newton reconhece através da lei da gravidade que o universo não poderia ter sido feito por si mesmo. De igual maneira, o espírito notável de Blaise Pascal, o pai da matemática contemporânea, ergue-se para proclamar pensamentos de natureza cristã e asseverar a realidade de Deus acima de qualquer outra conjuntura. E quando mais tarde Schopenhauer, Friedrich Nietzsche proclamam também a morte de Deus por desnecessidade filosófica, Voltaire, que havia sido um dos pais da enciclopédia da humanidade, brada no leito da morte: eu morro adorando Deus. E aqueles que antes negavam Deus com veemência, como Heine, que deixou o legado da obra gigantesca O Romanceiro: eu voltei a Deus, porque a suave nostalgia do céu faz sim na minha alma. E de repente, na alma atormentada de um grande número daqueles que negaram Deus para se verem livres do tacão dominador da religião predominante, nem se constrangiam de dizer da realidade causal do universo, desta força cósmica que permanece dirigindo os destinos não apenas da humanidade, mas também de todas as galáxias. Aquelas declarações da Revolução Francesa eram uma reação do pensamento ético à intolerância religiosa, ao predomínio da aristocracia eclesiástica, da dominação do clero sobre as outras classes, e, sobretudo, por causa da noite medieval, que legara uma herança de trevas à humanidade de mais de 1000 anos. René Philippe Miller, na sua obra genial, Os Santos que Abalaram o Mundo, escreve que houve uma ditadura da razão,
e aqueles que desejavam apagar a ditadura da fé cometeram o pecado capital da ditadura de natureza racionalista. Porque Deus a todos aqueles adversários sobreviveu. E quando o século XIX raiou com as suas claridades diamantinas, levantaram-se novos adversários de Deus nas universidades de La Sorbonne, de La Salpêtrière, de Viena, de Londres, de Berlim, asseverando que Deus era um apanágio tradicional da ignorância e da superstição. 3 notáveis químicos alemães, Büchner, Carlos Vogt e outro companheiro dedicado à negação, proclamavam o desaparecimento de Deus, asseverando que Deus era uma sudorese cerebral. Da mesma forma que os rins e o fígado produziam reciprocamente a urina e a bilis, o cérebro produzia a presença de Deus. Cessada aquela causa orgânica, Deus sucumbia na realidade do nada, quando de imediato era apresentada a teoria da relatividade do tempo e do espaço, no seu primeiro esboço, pelo admirável Albert Einstein, em 1905, em que ele colocava que as leis do universo estavam submetidas a uma extraordinária matemática que demonstrava a autoria de algo pensante para poder estabelecer em realidade tudo aquilo que passava pela nossa razão. E foi graças a essa contribuição valiosa que se pôde retroceder ao ano de 1872, quando Sir William Crookes detectou a matéria radiante, quando Röntgen conseguiu descobrir os raios-x, quando Arthur Rutherford conseguiu detectar os raios gama e outros, e Madame Curie, nas experiências com Pechblender, pôde detectar a radioatividade. A velha física de Newton, a física linear, abria espaço agora a uma visão mais completa do universo, tanto na sua feição macro como microscópica, asseverando que tudo aquilo que nós vemos não é exatamente conforme nós vemos, mas segundo o capricho dos átomos. Por volta de 1923, o príncipe de Broglie e uma equipe da chamada Escola da Dinamarca apresentam a lei da complementaridade e a física quântica, através de homens e mulheres extraordinárias, demonstra que vivemos em um universo de relatividade e tudo aquilo que pensamos ser, de fato, não é exatamente como nós imaginamos. Até então, a tese oficial era ver para crer. A partir daquele momento, a necessidade imperiosa era crer para depois ver, porquanto tudo aquilo que nós vemos é nada mais do que uma projeção ilusória da movimentação do átomo. Extraordinários pensadores asseveravam que, se por acaso tentássemos localizar um próton ou um elétron circulando em volta do nêutron, no momento em que disséssemos que aquela partícula estaria já não se encontrava, porque o elétron movimenta-se em torno do núcleo central com a velocidade de 65 mil quilômetros por segundo. E na mesma ordem o próton, no sentido oposto,
movimenta-se com a velocidade de 70 mil quilômetros por segundo. Então, Oppenheimer ter a oportunidade de asseverar que a nossa concepção da energia como da matéria é sempre uma concepção de probabilidade. Nesse momento, no entanto, levantam-se vozes atormentadas e, por efeito da Guerra 39 e 45, vem a revolução do pensamento, estabelecendo que aquela deveria ser a última guerra a ceifar a vida das criaturas humanas. O sentido ético havia percebido que através da guerra não se resolviam quaisquer problemas. Livres pensadores, à semelhança daqueles que na França haviam proposto a filosofia utilitarista, a filosofia do bon vivant, veio enfrentar os anos 60 na Universidade de Berkeley, na Baía da Califórnia, em São Francisco, e sentindo a pressão da América para a guerra do Sudeste Asiático, eles ouvem a voz de um mestre que proclama: nada de guerra, façamos o amor, abandonemos a violência e cultivemos a flor. Ergueram-se então os jovens para o movimento hippie. E nesse mesmo instante, 4 jovens sonhadores saem de Liverpool e começam a cantar as delícias ingênuas da sua terra. A barbearia, a rua por onde passavam e a ingenuidade dos Beatles sensibiliza profundamente a criatura humana quando aqueles hippies sonhadores da flor e do amor se engajam, e a terra nunca mais será a mesma. Porque a filosofia aplicada vai ter o seu momento máximo em Woodstock, naqueles 3 dias de sexo e de droga, de prazer, e logo depois começa o desvario. Deus morreu, a ética não tem nenhum sentido, a família é uma herança ultrapassada. Deveríamos viver o prazer até o momento máximo da nossa vida, porque é tudo quanto podemos desfrutar, já que a morte é a cessação de todos e quaisquer movimentos. Escrevendo a respeito, a doutora Hannah Wolff, em uma obra magistral, Cristo psicoterapeuta, Jesus psicoterapeuta, assevera que a influência deste homem ímpar tem sido tão grande na história que os próprios hippies não suportaram ignorá-lo e em sua homenagem compuseram a ópera pop Jesus Superstar. E os estudiosos do catecismo holandês, fascinados pelo ateísmo que vigia, proclamaram: nós somos ateus, embora sejamos sacerdotes cristãos. De Jesus nós temos provas históricas, antropológicas, mas de Deus não temos qualquer prova. E a alucinação tomou conta dos anos 70. Foi nesse momento que o diretor do Museu de História Natural de Nova York, o Dr. Cressy Morrison, que estava à frente deste notável instituto em Nova York por 40 anos, resolveu escrever uma obra para dizer as razões pelas quais ele acreditava em Deus. E apresentou como desafio 7 propostas que nos vêm demonstrar cientificamente a existência de Deus, conforme definiram os espíritos ao venerando Allan Kardec, na questão de número 1 da obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Deus
é a causa cáusica, é o pensamento supremo, é o autor de todas as coisas. E quando, com o seu senso de cientista, perguntou: e que provas nós temos da existência de Deus? Eles responderam ipsis verbis, em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa. Logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. A doutora Hannah Wolff então vem demonstrar que a doutrina apresentada por Jesus Cristo e a sua proposta psicoterapêutica de há 2000 anos é de uma atualidade fascinante. E dessa forma, o Dr. Crécy Morrison apresenta a sua tese, que qualquer um de nós pode experimentar. Tomemos, por exemplo, diz ele, 10 moedas de $1 ou de R$1, e as enumeremos em ordem crescente de 1 até 10. Coloquemos no bolso e tentemos a experiência. Retirar a moeda número 1, sem haver. A nossa probabilidade de êxito é de uma vez em 10 tentativas. Devolvemos a moeda e tentamos tirar de imediato a de número 2. A nossa probabilidade é de um êxito em 100 tentativas. Devolvemos a moeda para retirar a de número 3 imediatamente. E a nossa probabilidade de êxito é de uma vez em 1000 tentativas perdidas. Devolvemos para tirar a número 4, a 5, a 9, a 10. A probabilidade de êxito de tirarmos de 1 a 10 sem falha é de uma vez em 10 bilhões de tentativas perdidas. Logo, quando observamos o universo, primeira lei, nós temos a ideia exata de que ele não se poderia fazer a si mesmo. Examinemos. A Terra gira em torno do seu eixo com a velocidade de 160 km por hora. Se por acaso ela, de 1.600 km por hora, tivesse a velocidade 10 vezes menor, de apenas 160 quilômetros, a vida seria impossível, porque o dia teria 120 horas e a noite 120 horas. Durante as horas diurnas, os raios caloríferos e ultravermelhos do sol destruiriam toda forma de vida, e aquilo que sobrevivesse nas 120 horas de noite frio sucumbiria. Então, foi pensado neste movimento dentro desta velocidade. O Sol está distante da Terra 150 milhões de quilômetros, não por acaso. Se estivesse mais próximo, não resistiríamos ao calor. E se estivesse mais distante, não sobreviveríamos por causa do frio. Se o fundo do mar fosse mais baixo apenas 2 metros, seria impossível a vida na superfície, porque a camada de oxigênio da Terra é de 60 quilômetros, e esse oxigênio seria absorvido pela água do mar e nós não teríamos como respirar. Se por acaso a Lua estivesse próxima de nós, a 70 mil quilômetros e não a 300 mil, as marés seriam tão altas que lavariam o Himalaia e destruiriam qualquer forma de vida. Mas se por acaso a Lua estivesse a 500 mil quilômetros da Terra, a vida seria impossível por falta da atração magnética deste astro, que foi um pedaço do nosso próprio planeta que se desprendeu. Então, poderíamos ir longe nas reflexões
para provar que não se conseguiria pelo acaso realizar tantas leis de ordem apenas na terra, porque ultrapassaria qualquer probabilidade de êxito. Por essas razões, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma segunda razão, que se chama a vida. Se perguntarmos a alguém que é a vida, o filósofo nos dirá a respeito das funções da vida, da finalidade, daquela necessidade de como nos comportarmos diante dos episódios existenciais. Se interrogarmos a um químico, ele nos dirá que a vida é resultado de determinadas fórmulas. Cada qual de nós dará uma definição específica de acordo com a sua capacidade e conhecimento na área do pensamento. Mas a vida, que segundo os seus extraordinários estudiosos, escapa a qualquer definição. A vida é algo extraordinário, que somente a conceituação da transcendência de realidade pode explicar. Uma raiz introduz-se na intimidade da terra com humus, com lema, e ali realiza um fenômeno químico extraordinário, a transformação do lodo em madeira, a água e todo o adubo em perfume, em fruto, em sabor. Que operação química se processa na raiz e na seiva, para do lodo púltrido do charco retirarmos preciosos lírios, ou drenando o charco colhermos as frutas mais saborosas que se possa imaginar. Mas a vida é um notável arquiteto das formas. Assevera o doutor Cressy Morrison que não existem na terra duas folhas de planta absolutamente iguais. Todas as folhas têm a sua própria constituição e as suas características essenciais, como diante da dactiloscopia. Então, pela razão que chamam vida, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por um terceiro fator, que se chama instinto. Todos nos referimos ao instinto, mas não sabemos exatamente onde ele se encontra e como funciona. É claro que podemos detectar-lhe a área cerebral. Por exemplo, a vespa. A vespa, quando vai morrer, ela tem necessidade de desovar, porque depois da desova, ela morre. A vespa nunca vê a sua descendência. E como ela sabe que vai morrer, ela sai procurando uma forma de sustentar os seus descendentes. E a vespa sabe, entre aspas, que os seus descendentes alimentam-se de carne viva. Se comerem carne morta, eles morrem também. Então ela faz um voo até encontrarem um gafanhoto. Chegam no gafanhoto e aplicam uma picada tão notável que imobilizam o gafanhoto. Os entomologistas, os estudiosos dos insetos, têm tentado aplicar artificialmente essa picada no inseto e não logram. Mas a vespa consegue colocá-lo naquele estado de paralisia. Arrasta o gafanhoto para uma cova e desova na parte terminal do abdômen. Porque quando seus filhos nascem, já nascem famintos, parecem nordestinos, e têm uma necessidade imensa de comer, e passam a comer da cauda para o abdômen, para a parte central. E quando o gafanhoto morre, as vespas estão em condição de viver por conta própria, e nunca se enganaram. Mas quem ensinou a vespa, quem lhes deu esse conhecimento de que seus descendentes, que ela jamais conhece, necessitam de carne viva e não de carne morta?
Mas este é um exemplo modesto. O salmão, quando ele vai desovar, ele faz uma viagem de todas as águas, nadando contra a correnteza, para desovar no lugar em que nasceu. Se pegarmos o salmão e no mesmo rio colocarmos em outra parte, ele retém a procriação, faz a viagem de volta e vai na direção das águas cálidas, em que ele próprio nasceu, morre, mas os seus descendentes voltam às águas de onde vieram seus ancestrais e não se enganam. Se os salmões são perturbadores, mais perturbadoras ainda são outras espécies marinhas. Há determinada espécie marinha que, quando percebe o momento de procriar, viaja milhares de quilômetros na direção das águas profundas das Bermudas. Ali reproduzem-se, ali morrem. São as enguias. As enguias americanas, porque estão próximas, viajam pouco, mas as europeias fazem a grande travessia do oceano para poderem reproduzir-se. E depois, os seus descendentes voltam para o seio de onde vieram seus pais e nunca foram encontradas enguias americanas em águas europeias, nem enguias europeias em águas americanas. Mas se olharmos o nosso João de Barro, quando está em pleno verão, ele trepa no galho mais alto da árvore e coloca o bico na direção do vento. Então ele sabe em que direção virão os ventos do futuro inverno. Ele faz a sua casa e coloca a porta de entrada no lado oposto do vento, para que a sua descendência possa sobreviver. E não se engana nunca. O que mata de inveja o serviço de meteorologia, que anunciou chuva mesmo para hoje, não deu certo. Então é o instinto. Mas o que é o instinto? É uma nota monótona da sinfonia da vida. Desde o primeiro espécime até o último, isso ocorreu e vai continuar ocorrendo. Por essa razão, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus por uma quarta razão. A razão que se chama o fenômeno da vida humana. Se a vida humana fosse toda reduzida ao óvulo, transformado em ovo, se todos nós voltássemos a ser o momento da procriação, toda a população da Terra, 7.250.000.000 de pessoas, cabíamos em um didal de costureira e não encheríamos o didal. Como é que pode? A ausência de cabelos aos 40 anos, a miopia aos 60, as enfermidades degenerativas nesse e naquela quadra da vida, a beleza ou a feiura dentro daquele didal de costureira. Mas se por acaso nós destruíssemos a vida inteira e ficasse apenas um protoplasma e um raio de sol, a vida se multiplicaria e dentro de 11 bilhões de anos estaríamos como hoje, obedecendo a esta lei inalienável proclamada por Deus. Creio em Deus por uma quinta razão: a inteligência. A diferença entre o Pithecanthropus erectus e o Homo sapiens. A diferença entre o Homo sapiens e o Homo virtuales. Deste momento em que a cibernética nos coloca em contato com o mundo, em uma piscada, ou melhor, em uma teclada em nosso telefone. Por essa razão, eu creio em Deus porque a inteligência é exatamente a sinfonia de vida. Não é uma nota que se repete. Mas eu creio em Deus por uma sexta razão, que se chama equilíbrio da natureza. Os australianos, há mais de 50 anos, perceberam
que o seu país continental não podia ser transformado num país agrícola, porque os ventos que sopravam trazidos do mar destruíam todos os seminários de mudas. Tiveram ideia, se eles conseguissem fazer cercas vivas, sebes, eles defenderiam as suas plantações. E levaram para lá determinada palma mandacaru. E as palmas deram cercas fantásticas. Somente que, não havendo inimigos naturais, insetos para manter o equilíbrio ecológico da palma, ela começou a reproduzir-se de tal forma que o vento levava o pólen a distâncias, e a Austrália começou a perder fazendas, aldeias, até cidades. Usaram os mais terríveis inseticidas. Utilizaram-se de tratores para exterminar as palmas. Utilizaram-se de incêndios programados. As palmas ameaçavam de destruir a Austrália. Então houve um congresso de entomologistas em Sydney para ver se haveria por acaso um inseto que gostasse de palmas e que fosse um bom reprodutor. Depois de muitas discussões, o inseto foi encontrado no Brasil, faminto e bom reprodutor. Levaram para a Austrália e jogaram os brasileirinhos do norte nas palmas, e eles começaram a alimentar-se de palmas e a procriar e alimentar-se, que se constituiu uma nova calamidade. Os australianos vendo tantos insetos e o desaparecimento das palmas, gritaram: perdemos as palmas e o que faremos dos insetos? Mas aí a lei do equilíbrio cósmico e ecológico funcionou. Ficaram palmas para insetos, insetos para palmas, até hoje. E a Austrália é um país pecuarista e também agrícola, graças a esse sistema ecológico. Mais curioso ainda é esse detalhe: todos os insetos nascem adultos. E conforme já catalogaram 170 mil tipos de insetos. Mas por que os insetos não tomaram conta da terra? Por um fator delicado. Eles respiram através de tubos. E à medida que eles crescem, os tubos não crescem. Então eles morrem por asfixia. A cigarra cantou tanto que estourou, diz a tradução. Não estourou coisa nenhuma. A zoada que ela faz é com as patas. Mas é que à medida que ela cresce, os tubos não crescem e ela morre por falta de ar. Mas não é por acaso. Foi pensado, porque se os insetos crescessem e o aparelho respiratório também, alguma formiguinha que por aqui passasse, com o corpo de um paquiderme, acabaria com a vida na face da terra. Então, alguém estabeleceu uma lei. Mas eu creio em Deus por uma sétima razão, que se chama a imaginação. É através da imaginação que podemos conceber Deus. No Salmo 19, no versículo número 1, está escrito que os céus proclamam a glória de Deus e o universo fala da sua obra. E de fato, se numa noite de inverno caminharmos por uma estrada sem iluminação artificial e olharmos os céus, nós diremos: eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos, porque somente 5.000 são vistas a olho nu, isto é, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar, na saída pode contar. Mas se nós usarmos um binóculo, poderemos vê-las em 15.000. Se usarmos um telescópio doméstico, poderemos ver 150.000. Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderemos ver 30 milhões de estrelas.
E se usarmos o telescópio Hubble, que podemos acompanhar no Google, nós veremos aproximadamente 200 bilhões de estrelas cantando as glórias de Deus em nossa Via Láctea. E perceberemos a insignificância da nossa Via Láctea, que faz parte de um conglomerado de 100 bilhões de Via Lácteas, algumas devoradas a cada momento pelos buracos negros e outras que nascem da poeira estelar, cantando as glórias de Deus. Então dizemos, ali está Betelgeuse, a igreja, ou melhor, a estrela da Virgem, porque nós distinguimos a idade das estrelas, como distinguimos a idade das mulheres? Pelo brilho. A estrela de primeira grandeza, por exemplo, da constelação do Cruzeiro do Sul, tem a temperatura de 11.000 graus centígrados. Nosso Sol, que é uma estrela meio decadente, de quinta grandeza, tem a sua temperatura de 6.654 graus centígrados. E à medida que o tempo passa, ela vai diminuindo até transformar-se numa estrela anã, ficar vermelha, como as mulheres, em determinado ciclo da idade bem avançada. E logo advém a morte. Se nós nos detivermos a contemplar a glória do sistema universal, dobrar-nos-emos diante da grandeza de Deus, porque tudo isso estava escondido de nós, até a hora em que foi apresentado o primeiro telescópio. E agora podemos afirmar, porque diariamente descobrem-se constelações, conglomerados e galáxias, graças aos avanços da matemática avançada e da óptica, que nos faculta penetrar no infinito, cantando as glórias de Deus. Então, aquele que estiver olhando o cosmo, automaticamente deglute um pouco de ar, e Deus sai das estrelas e vem para dentro de nós, porque ao movimentar a língua, 5.000 corpúsculos gustativos movimentam-se para o sabor, para a temperatura. E nós começamos a observar que Deus está dentro, nessa arquitetura gloriosa que é o nosso corpo. Com um alfinete, nós introduzimos na pele e são destruídos milhares de capilares. Outros, de imediato, tomam lugar e nós não damos conta. Se por acaso tomamos um talho e vê hemorragia, de imediato é preparado um tampão de coágulo para evitar que a hemorragia nos leve à sepultura. Exceção feita aos hemofílicos. Mas então nós levamos a mão à cabeça e tocamos o mais notável instrumento que jamais se imaginou. 100 bilhões de neurônios cerebrais. E perceberemos que a nossa circulação, se fossem colocadas veias, artérias e vasos, mede de 150.000 a 180.000 quilômetros de extensão, autossuficiente, autorreparador. Enquanto morrem 30 milhões de hemácias por segundo, a medula óssea produz 30 milhões de hemácias para substituir aquelas que morreram. Até o momento em que a anóxia cerebral produz a morte do cérebro, para depois a morte do nosso conjunto central. Cantando as glórias de Deus e respiramos esses dois foles maravilhosos, que são a base da nossa vida, envoltos pela camada suave da pleura, cantam a mais bela engenharia que se pode imaginar, ao lado dos rins, que tem aproximadamente 105 quilômetros de veias, vasos e artérias para filtrarem o sangue e jogarem na corrente sanguínea todo e qualquer tipo de prejuízo, gás carbônico, graças ao grande metabolismo do sangue,
arterial, fazendo a transformação graças aos batimentos cardíacos, que durante uma vida de 70 anos pulsa 2 bilhões de vezes. Então eu pergunto àqueles que temos um pouquinho mais de 70, quantas vezes tem pulsado essa máquina que mata de inveja o funcionário público, porque a máquina não para nunca e o funcionário público não trabalha nunca. Como explicar essa grandeza de Deus? Então nós erguemos a imaginação e dizemos: eu creio em Deus, eu me dobro diante de Deus. É aí então que pulsa em nosso sentimento a presença de Deus, suavemente na dulce da melodia do amor. Recordando Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros quanto eu vos tenho amado. Evocando Allan Kardec, na proposta gloriosa de que fora da caridade não há salvação. Então a inteligência pergunta: será que o universo, com ou sem Deus, teria elaborado esse corpo partindo dos organismos unicelulares da intimidade das águas salgadas do oceano? E gastou aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de anos para fazer essa estrutura e matar a vida. Terminaria a vida no silêncio sepulcral e as vozes da imortalidade vêm para cantar a glória da continuidade da existência, falando-nos exuberância a respeito da nossa imortalidade. Somos seres indestrutíveis, mergulhados na doce e abençoada neblina carnal, para desenvolvermos a chispa divina de que somos constituídos e podermos contemplar a face daquele que é a causa cáusica da nossa existência. Veio a ciência espírita demonstrar no laboratório da mediunidade a imortalidade do ser, dizer que a nossa vida tem um sentido ético: amar. Não é importante que recebamos o amor, mas é indispensável que nos nutramos do amor. E o amor, na atualidade, deixou de ser teologia para ser psicoterapia. Quando nós amamos, dizem estudiosos das neurociências, nossos neurônios produzem partículas, micropartículas semelhantes ao fóton. E como o fóton aglutina moléculas, quando nós amamos, gozamos de saúde, de bem-estar, de alegria de viver. E quando temos ressentimento, ódio, mágoa, ciúme, desejo de vingança, o mesmo cérebro produz substâncias equivalentes à micropartícula, o elétron, que é devastador. E nós temos disfunções generalizadas, transtornos do pânico, depressão, fenômenos esquizoides, autismo e assim por diante, porque é a mente, o espírito que comanda a caixa craniana, decifrado esse pensamento pelo nosso cérebro grandioso. Então nós ficamos fascinados com a presença de toda esta estrutura científica, que a pouco e pouco vamos penetrando, para podermos ver que acima dessas situações está Deus, como disse muito bem Albert Einstein, numa carta à sua filha: a humanidade necessita de uma bomba de amor, para que o amor impregne todos os seres. E o amor está acima das 4 leis da gravidade, do eletromagnetismo, da lei quântica forte e da lei quântica fraca, que mantém o universo. O amor, que é Deus, porque Deus é amor, está escrito por João Evangelista, para dar vida à criatura humana. Então é importante que reflexionemos como é que está sendo a nossa vida. As vidas vazias,
as vidas sem sentido psicológico. O que é que eu estou fazendo da minha vida na terra? Crer ou não crer em Deus, é importante ter uma meta. A vida que não tem uma meta, assevera o psiquiatra vienense Viktor Frankl, é uma vida perdida. E Carl Gustav Jung diz que uma vida que não tem um sentido psicológico é um peso na economia social. Todos deveríamos ter um ideal, até mesmo um ideal futebolístico, mas uma meta. Mas naturalmente a nossa meta essencial é a imortalidade. Para alcançá-la, o amor está diante de nós. Digamos isto através de um fato. Por volta do último quartel do século XIX, vivia na Califórnia, em São Francisco, em Palo Alto, uma pequena cidade da Baía de São Francisco, o matrimônio que era o mais invejado da América. Ele era senador da República, era o governador da Califórnia e era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Tinha tudo. Era casado com uma mulher muito bela e magra. Já naquele tempo isto funcionava, que era de uma inteligência invulgar. Então, o casal desfrutava de todo o privilégio. E Madame fazia uma viagem anual na volta da terra para fazer compras para sua mansão em Palo Alto, onde possuía um notável museu. Madame Stanford cultivava a beleza e tinha a felicidade ímpar de ser mãe. Tinha um filho e o amava a seu modo. O menino Leland era frágil, tinha 2 olhos verdes, como 2 esmeraldas engastadas no céu da face. Madame amava-o, mas não tinha tempo, como muitas mães de hoje. Não tinha tempo e dizia às amigas, mas não lhe falta nada. Metade do nosso solar a ele pertence. Ele tem uma babá inglesa, ele tem uma servidora americana e ele tem uma babá alemã. Nós lhe demos tudo. Ele só não tinha mãe. Quer dizer, de quando em quando eles se encontravam, aos domingos. Porque quando Leland acordava, a mamãe estava dormindo. Quando a mamãe levantava, Leland estava estudando. Quando Leland ia brincar, a mamãe estava no cabeleireiro. E sendo a primeira dama, as recepções, os chás, ela não tinha tempo, é compreensível. Mas no dia de domingo, havia o almoço da família. Leland, no entanto, amava a Madame de uma forma especial. E ela lhe dizia, que olhos, meu filho, se eu pudesse, eu arrancava os 2 olhos e faria um pendentif para pôr no meu colo. E sorriam. A vida prosseguia fascinante. Madame tinha uma carruagem forrada a ouro. E quando a carruagem passava pelas ruas de São Francisco e ela acenava com um lenço de linho belga trabalhado, a inveja estava nas rodas da carruagem. Mas houve um dia em que aconteceu algo inesperado. Madame tinha uma tia pobre, dessas velhas pobres que têm coragem de nascer em família rica. E a velha morava no subúrbio. E Madame dizia, ela é uma lady inglesa e tem a mania de morar num bairro pobre só para ver como é que pobre vive. É um paradoxo, mas era uma desculpa para os jornalistas. E essa tia achou de morrer. Ao invés de morrer no inverno, que não chamava atenção, morreu na primavera, na semana da abertura da ópera. E Madame disse, é coisa de pobre, sempre acerta na hora errada. E ficou desesperada, porque de acordo com a praxis social, teria que guardar luto por 8 dias naquela época. E Madame ficou desesperada. Ficar em casa 1 semana por causa daquela velha não era possível. Na primeira manhã do luto, ela foi falar ao marido, o que é que eu faço? A vida vazia neste casarão, neste museu. E ele, que a amava muito,
sugeriu: por que não vai brincar com nosso filho? Porque filho, às vezes, é muito bom para brincar, não para educar. E Madame disse: de fato, nem me lembrei de Leland. E já saiu correndo para a parte esquerda da casa palaciana, quando empurrou a porta da sala de música, e ele estava no clavicórdio tocando uma música melancólica. Madame comoveu-se, tirou o sapato, aproximou-se, sentou ao chão e ficou olhando aqueles olhos verdes que agora estavam nublados de lágrimas enquanto ele tocava. E quando ele parou, Madame lhe disse: Leland, meu filho, é uma música triste. É, mamãe. Tu sabes cantá-la? Oh, sim. A minha babá Normanda ensinou-me a cantá-la. E ele voltou a tocar e cantou com a voz de anjo, como nós ouvimos há pouco, nessa doçura das almas sensíveis. Então Madame se comoveu até as lágrimas e perguntou: meu filho, traduza para mim o que significa esta canção. Ah, mamãe, é uma história que eu gosto muito, porque se parece comigo. É a história de um filho de pescador da Normandia. Todo dia pela manhã, ele, o pai e a mãe iam até a praia. Ele pegava o barco para ir pescar e dizia: voltarei ao cair do sol. A mulher e o filho sorriam, e quando o sol declinavam, vinham buscá-lo com a farta coleta de peixes para vender e comer. Diariamente, até que um dia ele foi e não voltou, nem à tarde, nem pela manhã do outro dia, nem no entardecer. No terceiro dia a esposa disse: espera por mim, as sereias roubaram teu pai, eu irei buscá-lo, espera-me. E entrou nas águas do mar, e o filho ficou esperando, e ela não voltou nunca mais, até hoje. Leland, e por que se parece contigo? Porque eu sou a criança que fica na penedia olhando o mar. Mas teu pai, papai, está nos negócios, na administração do Estado e no banco. Mas tu tens a mim. Sempre mamãe está atrás de papai da sociedade. E eu fico esperando. Oh, Leland, perdoa-me, meu filho, vamos brincar. Tomou-lhe da mão e começou a correr. No dia seguinte e no posterior. E ela descobriu que amor é convivência. Quando se ama e não se convive, é paixão. É um sentimento de entusiasmo. Mas o amor tem que haver nesse contato. A coisa negativa, o acontecimento não agradável. E o amor superando. Então, no sábado, uma amiga de Madame foi visitá-la e disse: que desgraça, aquela velha morrer durante a semana da ópera. Eu tive uma ideia para interromper o teu luto. Existe aqui em São Francisco um orfanato, sim, uma casa de órfãos miseráveis. E eu tive a ideia de tu fazeres uma visita. Convidaremos os jornalistas e eles colocarão Madame, com a alma sangrando de dor, foi visitar os órfãos, foi fazer a caridade, porque a caridade para muita gente é a citação do jornal, bem, no Facebook, bem, no WhatsApp, e assim por diante. Madame achou a ideia genial, mandou que servos preparassem biscoitos, guloseimas, e no dia seguinte pela manhã, às 9, a carruagem dourada estava à porta. 2 servos vestidos a caráter desceram as escadarias com bandejas de prata, com alimentação especial para os miseráveis. Madame sentou-se e nesse momento ela olhou a escadaria. Lá estava Leland, vestido de veludo azul, como se fosse uma tela de Gainsborough. Madame então convidou, nunca o havia chamado antes. Queres vir, Leland? Oh, mamãe. Ele desceu a escada, entrou, bateu a porta, ela deu sinal, a carruagem avançou e ele perguntou: mamãe, aonde vamos?
Há um orfanato, Leland. Ai, orfanato. Que é orfanato, mamãe? Tu com 11 anos não sabes o que é um orfanato? Não, eu nunca ouvi essa palavra lá em casa. Ora, Leland, orfanato orfanato é uma casa de órfãos. Mamãe, e que são órfãos? Órfãos, deixa-me ver. As professoras de hoje não ensinam mais nada. Órfãos, moleques de rua, a ralé da sociedade. Esses que não têm lar, que não têm mães, que não têm pães. Mamãe, e existem crianças que não têm pães e que não têm mães. Lá em casa, atiram-se pães aos cães. É tanto alimento, eu não tenho fome. E, no entanto, Leland, não me perguntes muita coisa. Mas papai não é o governador da cidade, do estado, mamãe. Isto é política, Leland. Eu não entendo mais, mamãe. Uma criança não ter mãe e não ter pão. Como deve ser triste. Leland, vamos mudar de tema. A carruagem chegou à porta do orfanato. Era uma casa maltratada, como na maioria das vezes. E os órfãos estavam esperando, magros, os dentes expostos, a testa larga, a cabeleira maltratada, um pouco de falta de higiene, as roupas remendadas. E quando Leland os viu, disse: mamãe, eles são crianças como eu. Pegou uma bandeja de prata e perguntou: como é seu nome? John. Sirva-se, John. E como Johnny comia com a boca, comia com os olhos, comia com as mãos, comia com os bolsos. E seu nome? Mary. E você? Paul. Mamãe, os órfãos têm fome. Nós temos tanta comida, eu não tenho fome. Como mais outra bandeja? Madame ficou assustada. Leland, venha cá. Não quero você misturado com esta ralé. Você é filho do senador. Mamãe, eles não são ralé, são crianças. Leland, bem, eu já fiz a caridade. Até logo. Vamos, meu filho. Entrou de imediato na carruagem para evitar o contágio do amor de Leland. Bateu a porta, deu sinal e ele perguntou: mamãe, quando é que nós vamos voltar aqui? Nunca mais. Mamãe, mas são meus amigos. Eu não tenho amigos nenhum, mamãe. Quando é que nós vamos voltar? Nunca mais, Leland. Oh, mamãe, os órfãos. Ele debruçou-se na janela da carruagem. Ainda tentou dar um adeus. Mamãe, os órfãos. Quando chegaram ao palácio, mamãe, venha rápido. Aqui da janela, de que lado está o orfanato? Ali, meu filho. Então é ali que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. Leland, tu não tens irmãos? Aqueles miseráveis não pertencem a ninguém. Mamãe, eles são crianças com quem eu brinquei pela primeira vez. Leve-me lá, mamãe. Não, Leland. No dia seguinte: mamãe, quando você vai me levar? Nunca, Leland. No terceiro dia, a criança triste: mamãe, eu estou com tanta saudade dos órfãos. Leland, não me perturbe, meu filho. Nós somos a alta sociedade. Eles não são humanos. São invisíveis, meu filho. No quarto dia ele estava com febre. Chamado médico, diagnosticou um transtorno obsessivo compulsivo. E foi muito franco: ou a senhora o leva ao orfanato, ou retira-o de São Francisco, porque ele vai morrer. Mas não pode. Então eu retiro de São Francisco. E preparou uma viagem de volta à terra. 15 dias depois, no cais, metade da cidade estava no porto para despedir-se de Madame e de Leland. O senador não podia viajar. Quando o vapor estava tão distante que não se via a costa, ele perguntou: mamãe, de que lado está São Francisco? Ali, meu filho. Então é lá que estão os órfãos, não é, mamãe? Madame parou em Barcelona. Depois, ela viajou por várias cidades da Espanha, atravessou os Pirineus e foi até Paris. E em todo lugar que chegava, Leland perguntava: mamãe,
De que lado está a América? São Francisco. Então é lá. Esteve em Londres. Depois, em pleno verão, viajou à Itália e foi hospedar no palacete da Via Ápia Antiga. Fazia muito calor. E Leland, ao chegar ao palacete da Via Ápia, perguntou: mamãe, de que lado é ali, Leland? Ali está São Francisco. Mas naquela noite, a febre se tornou mais forte. E chamado médico, deu um diagnóstico fatal. Ele estava com a febre amarela. Na época, incurável. Então Madame disse: chame outro médico. Senhora, não temos vacina. Ele vai morrer. Mas ele não pode morrer. Eu sou muito rica. Meio de buscar o maior médico da Europa. Senhora, não existe ninguém. Mas ele não pode morrer. É meu filho. A minha vida é a vida de Leland. Na terceira noite, ele estava apenas um espectro. Os olhos verdes, as olheiras imensas, a febre e o calor. Então ele disse: mamãe, leve-me à janela. Duas aias abriram a janela, o vento ergueu as pernas das cortinas brancas, e Madame chegou até a balaustrada. E o filhinho perguntou: de que lado, mamãe? Ali, meu filho. Fica bom depressa, para eu te levar ao orfanato, para tu brincares com teus irmãos, Leland. Fica bom depressa, meu filho. Mamãe, eu estou tão cansado. Leve-me para a cama. Madame o colocou sobre lençóis de seda azul. E ele pálido: mamãe, ouça, os órfãos estão chegando. Não, meu filho, é um delírio. Mamãe, Paul, John, Mary, mamãe, os órfãos estão chamando-me. Não te vás, Leland. Mamãe, eu me vou. Mamãe. Ele deu um grito e Madame tombou no sono. Quando despertou, os dois olhos verdes estavam abertos. Leland havia morrido. Madame cerrou-lhe as pálpebras, mandou embalsamá-lo, pediu permissão às autoridades para levá-lo para a América e fez a grande viagem de volta no transatlântico. Quando chegou à América, a São Francisco, metade da cidade estava no porto. O senador estava pálido. Uma dor estava com as suas garras despedaçando-lhe a alma. E a mulher que desceu do navio não foi mais a rainha da moda. A dor que se destampava na face envelheceu-a em um período muito rápido. Ela disse à guarda de honra que carregava o caixão de mogno e cristal: coloque na carruagem. E deu ordem para o orfanato. Em seguida, a Filarmônica de São Francisco foi tocando a marcha fúnebre de Chopin. E quando a carruagem chegou com a multidão às portas do orfanato, os órfãos vieram ver. Madame abriu a porta e parecia louca. Leland, meu filho, aí estão os teus irmãozinhos, os órfãos. Perdoa-me, Leland. Perdoa-me. Eu não sabia que tu os amava tanto. A carruagem foi a Palo Alto e na parte mais alta ela sepultou o filho e colocou uma lápide de mármore branco de Carrara, onde escreveu: aqui dormem os olhos verdes de meu filho. Naquele ano, Madame deu $20 mil para consertar a casa. No ano seguinte, ela construiu 2 orfanatos. No ano imediato, o senador morreu de saudade. E Madame percebeu que os órfãos não necessitavam somente de pães e de mães, mas também de educação.
e transformou a sua casa de Palo Alto na Universidade Stanford, uma das maiores do mundo na atualidade. Ali esteve Albert Einstein. Ali está o heroísmo de Madame Stanford e do pequenino Leland. No ano de 1905, o jornalista brasileiro Terra entrevistou Madame. E ele perguntou: a senhora deu tudo o que possuía? Tudo. Não tenho nada. Eu guardei $1000 de meu filho, que ele quis dar aos órfãos. E mandei fazer um testamento especial para poder educar qualquer criança de olhos verdes que seja órfã, em homenagem a meu filho. Porque a força mais poderosa do mundo é o amor.